falar para vocês sobre kit de transmissão, mais precisamente sobre corrente, que não menos importante que os outros itens, como o freio, o motor funcionando bem, a corrente é extremamente importante para um bom funcionamento da sua motocicleta. E é comum a gente encontrar no dia a dia aí, se passando pelo trânsito, você vê uma moto com uma corrente que a impressão que a gente tem é que ela está com 9 meses de gravidez, de tão barriguda. São situações de risco, extremamente de risco. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês das condições que acontecem muitas vezes nas oficinas. Às vezes o cliente chega, dá para tirar um gomo da minha corrente? Pô, pera aí, né? Gomo não. Gomo seria de laranja, de mexerica, mas a corrente, vamos dizer assim, elo, fica mais bonito, né? E às vezes a corrente dá condições, pode oferecer condições para você fazer a retirada de um par de elos que vai novamente voltar à regulagem inicial. Tudo bem, algumas condições, mas na maioria delas a realidade é a substituição. E muitas vezes as pessoas não fazem ideia do risco que isso pode oferecer para a vida de si próprio ou de outras pessoas. Porque se você está rodando, a corrente cai, ela embola na roda, ela vai travar a roda automaticamente. Não é sempre que isso pode acontecer, às vezes a corrente cai, quebra ou embola ali, mas não trava a roda nem nada, a pessoa ainda se sai bem. Mas quando ela embola na roda, é realmente muito arriscado, muito perigoso. E eu vou mostrar as condições para vocês de algumas correntes que eu já substituí aqui e a diferença entre usar uma corrente com retentor, sem retentor, como você pode realizar a limpeza, a lubrificação e como é feita, como são as partes da corrente. Então, vou mostrar isso para vocês agora, falou? Então, eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma corrente com retentor e a diferença de uma corrente comum e como medir o desgaste de um kit de transmissão, as vantagens de ter um kit com retentor ou sem retentor. Aqui eu já tenho um elo desmontado da corrente com retentor. O retentor é esse detalhezinho aqui, esse o-ringzinho, que ele fica nessa saliência. Você nota que tem uma diferença de altura para fazer uma comparação entre a corrente comum e a com retentor. Você olha de lado, você vê que é mais saliente isso aqui. Então o retentor ele vai entrar aqui e vai deixar essa parte interna da corrente protegida de resíduos e desengraxantes. Automaticamente, o que acontece com essa corrente? Ela vai aumentar a durabilidade em média de 100% em relação à comum, que é essa outra aqui, pelo fato do retentor proteger as partes internas, que é onde sofre mais atrito. Aqui eu tenho outros elos, já mais desmontado, para você entender melhor o funcionamento da corrente. Tem a parte interna, que é onde entra o pino. Está um pouquinho pesado aqui, mas dá para entender, né? Ali é onde vai ficar o retentor e tirando essa saliência, as correntes são todas iguais. Agora um detalhe diferente dessa situação, você pegar aqui uma corrente comum, você vê que ela é bem maleável, e a corrente com o retentor, ela quase não dobra, é bem pesadinha. Então você tem a vantagem de aumentar a durabilidade do kit, mas você gasta um pouquinho mais de combustível na moto porque aumenta o atrito. Mas de repente, no final de tudo, acaba compensando porque você gasta menos com oficina, gasta menos com regulagem de corrente e menos com a substituição do conjunto. E em relação às competições, esses dois tipos de corrente aqui, claro que com o retentor você vai ter uma durabilidade maior e pode te proporcionar uma segurança maior um pouquinho, aguenta mais o regaço. Mas a nível de competição para o motocross, por exemplo, a diferença entre essa corrente, que é a comum, e a outra com o retentor, na minha condição, com essa corrente aqui, eu geralmente largava em segundo. E quando eu substituí, passei a usar essa aqui, a minha largada passou a ser rolê shot, primeira posição. Então, bem menos atrito, melhor rendimento na moto. E para você fazer uma avaliação em relação ao desgaste, isso aqui é um kit novo.
Se você pegar, a maioria dos conjuntos já traz essa informação. Você pegou aqui atrás e puxou, você vê que praticamente não existe folga. Nessa condição aqui, o kit realmente é novo. Ao contrário de você pegar um usado, na mesma condição você vê que as pontas dos dentes da coroa aparecem. Esse aqui já tinha passado da hora da troca. Inclusive nessa condição aqui, vocês notem que tem um empeno absurdo nessa corrente. Nessa condição aqui, o cliente queria que desempenasse a corrente e deixasse para que ele continuasse rodando. Queria economizar um pouquinho mais. Foi onde eu orientei a substituição. E eu jamais faria esse tipo de serviço, porque a partir do momento que o cliente saiu da oficina, se der uma merda ali na frente, vai sobrar para você, né? Então eu não sou muito a favor de tirar elos da corrente, a menos que a corrente não apresente essa folga. Isso aqui é onde você nota bem o desgaste. No caso da corrente com retentor, para você fazer esse mesmo teste aqui, você depende do auxílio de uma ferramenta, porque o retentor ele retém um pouco o movimento. Você depende de uma ferramenta para fazer uma força um pouquinho maior para saber do desgaste, além da condição física dos dentes. Eu vou mostrar para vocês agora como é que faz a limpeza também. E uma outra condição interessante aqui, essa aqui é uma corrente que foi levada realmente ao extremo do limite de segurança. Essa foi a condição que eu tirei a corrente da moto. Vocês notem que ela está com os rolos quebrados. Aqui nessa situação ficou só o pino, o rolo interno e o rolo externo aqui já numa condição bem precária. Tem outro ponto aqui, olha. Isso aqui dá para ver bem também, essa situação. Essa corrente estava numa XRE 300. E o rapaz queria que tirasse um elo. Infelizmente não dá condições, não oferece condições de segurança nenhuma. Então eu condenei e automaticamente tem que ser substituído. Vou ensinar vocês agora como fazer a limpeza e a lubrificação. O ideal é você fazer a lavagem da corrente com um solvente que não vai agredir os retentores. Nesse caso aqui que é uma corrente com retentor, eu estou usando um querosene, um desengraxante à base de querosene, né? É importante você usar uma bandejinha para evitar que você jogue esses fluidos nos esgotos. Da substituição do kit de transmissão fazer uma alteração em relação a tamanho da coroa, tamanho do peão. Eu recomendo geralmente que seja usado o original para as motos de rua, mas nesse caso aqui, que trata-se de uma Teneré 250, para perímetro urbano ou mesmo na estrada, ela anda um pouquinho acelerada. Aí eu resolvi mudar a coroa. Essa alteração que eu fiz, eu tirei a original e coloquei uma de 37 dentes. Eu tive que fazer uma adaptação que eu não encontrei no mercado. Valeu a pena, a moto ficou bem mais soltinha, anda com aceleração mais baixa, ganha um pouquinho de economia de combustível e uma vantagem grande também é que meu velocímetro passou a ser real. Eu passo no radar, ele marca exatamente o que está marcando no meu painel. Mas por outro lado eu perdi no odômetro, que o odômetro, na hora de fazer a manutenção da minha moto, eu tenho que acrescentar 10% a mais de quilometragem, que ele passou a ser mentiroso.
Não é sempre que você dispõe de um compressor para poder fazer a secagem. Nessa condição, quando você não dispõe, você deixa secar naturalmente para depois realizar a lubrificação. Então, em falando de lubrificante de corrente, eu super recomendo o Mobil Chain Lube. É um produto barato no mercado, é um produto que é de excelente qualidade, já usei bastante e eu super recomendo. E na hora de fazer a aplicação na corrente, você vai fechar uma volta completa na corrente, nesse ponto, no outro e um no meio. Só uma volta é o suficiente, não precisa mais que isso. Está lubrificadinha, certinha, na certeza de que seu kit de transmissão vai durar bem mais. Essa lubrificação você pode manter, caso você use a moto na rua e não pega chuva, não pegou chuva nem nada, você pode manter essa lubrificação por aproximadamente um mês, talvez até mais um pouquinho. Tem muitas pessoas que questionam também a substituição do kit de transmissão por uma relação mais curta ou uma relação mais longa. Isso vai muito do gosto de cada um. Agora tem um detalhezinho importante, não justifica o camarada estudar tanto tempo e depois ficar 3 anos em cima da prancheta para projetar o conjunto ideal para sua moto e de repente chega uma oficina e fala assim, não, coloca X ou Y que vai ser melhor para sua moto. Tem as exceções que a gente considera, são as pistas de competição, que geralmente, de acordo com a topografia da pista, situação climática, a regulagem do motor, kit de transmissão, tudo muda. Realmente isso faz uma grande diferença, mas nas ruas o conjunto ideal é aquele que foi projetado para ser usado no dia a dia e de acordo com o fabricante. É a melhor, que vai oferecer potência e economia na condição mais favorável. Tem, claro, algumas exceções, mas na maioria dos casos essa é a melhor aplicação. Então é isso, pessoal. Esse é o Fica a Dica de hoje. Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar a gente, se inscreve no canal e mande sugestões de vídeo que eu vou tentar fazer para vocês, falou? Grande abraço, fiquem com Deus.